Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações, paz, luz e liberdade. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Coloque nele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Você aí, aonde você se encontra neste momento, em qualquer lugar do planeta Terra, se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós somos o Grupo GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós somos o grupo, o caminho do amor é Jesus. Nós não somos uma religião, não somos uma igreja, nem uma casa espírita. Só que nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Nós sempre explicamos por que na luz da doutrina dos Espíritos. Porque a única religião, única doutrina que não tem preconceito. Se você ainda não escreveu no nosso grupo, escreva aí. Nos ajuda a propagar a nossa pesquisa. Nós pesquisamos quem somos, de onde nós somos, para onde nós vamos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Usamos o Novo Testamento da Bíblia e a doutrina dos Espíritos, que é o segundo Consolador. Você pode perguntar, por que segundo Consolador? Porque primeiro Consolador é o Evangelho de Jesus. A terceira revelação é o segundo Consolador, a terceira revelação. Nós estamos estudando o livro O Nosso Lar, que é a coletânea do Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O Espírito de André Luiz, ele está passando para nós a vida no mundo espiritual. Nós vamos estudar 13 livros. O primeiro é O Nosso Lar. O Nosso Lar é uma colônia espiritual que fica a 50 quilômetros acima do Rio de Janeiro. É uma colônia espiritual, não é o céu não, ela ainda está no umbral. O vídeo anterior que nós gravamos, que é o capítulo 23, que é melhor do que falar é ouvir. Nós temos que aprender a ouvir, prestar atenção, raciocinar. A fé raciocinada é a verdadeira, porque ela é que permanece todo o tempo diante da verdade e da razão. Nesse capítulo, que é o capítulo 24, você vai ficar sabendo, se você assistiu o 23, André Luiz estava insistindo para que o seu amigo Lisa ligasse o aparelho. E ele então conversava com André Luiz e não ligava. Agora no capítulo 24, então, você vai saber o porquê aquela incerteza. Por que ele não estava querendo ligar aquele aparelho. De repente ele aperta o botão, começa a soar uma música inebriante. Ela toma
todo o ambiente, aquela sinfonia que toca a alma. Subitamente é cortada a música, aparece o locutor. O locutor pede encarecidamente a todos que neste momento eles estão convocando a todos para que entrem em harmonia. Se candidata a voluntário e vamos enviar mensagem, energia de amor e de paz para o planeta Terra. E ele explica, aqui estamos falando da segunda parte da moradia. Aí, novamente, começa a tocar a música. Nós explicamos, aliás, Lisa explica, André Luiz, o segundo posto da moradia é uma moradia que tem no umbral inferior, ao lado do nosso lar. Lá eles recebem os primeiros espíritos, lá eles recebem os primeiros comunicados do planeta Terra. Por isso é que ele está pedindo ajuda. Explicamos o que acontece com o nosso grupo. Nós temos o estudo nas primeiras horas da manhã, tratamento espiritual à distância, que nós chamamos de apometria. Você percebe, eu sou cego. Eu não posso fazer o que eu faço nesse tratamento no corpo físico. Mas espiritualmente, através da oração, eu posso fazer. Dentro de alguns minutos, eu viajo por todo o país, por todos os lugares, visitando a casa de cada um que pede oração para nós. No Espírito. Que nós somos o que nós pensamos. É o que os nossos irmãos lá estão pedindo para que os voluntários, aquele que tem condição de parar por um momento, entrar em comunhão, unir em pensamento, enviar mensagens de amor para o planeta Terra. Sabe por quê? Porque estamos no ano 1939. Aí estamos em guerra no planeta Terra. Novamente a música se cala, entra o locutor e dá para perceber ele abatido. Continuamos no apelo a todo aquele que tem condição de se voluntariar a fazer parte de um grupo para enviarmos mensagens de amor, energia de amor para os nossos irmãos do planeta Terra. Porque uma densa nuvem escura que passa sob o Oriente, agora começa a penetrar na Europa, fazendo uma devastação. É os alemães atacando, invadindo os outros países, atravessando as fronteiras, matando, humilhando, prendendo, estrupando. Uma grande escuridão, treva cobre o nosso planeta Terra. Novamente, nós pedimos, queridos irmãos, unimos em oração, em vibração, porque esta
massa, estava deixando um rastro de destruição, um rio de lágrima e de sangue. O homem não consegue viver em paz. O homem prefere ser emissário das trevas. A música começa a tocar novamente. Então, André Luiz pergunta a Ulisa, mas o que é, afinal, o que está acontecendo? Dessa vez, escreve André Luiz, que ele não respondeu, mas ele percebe que desapareceu aquele sorriso no rosto. E agora ele vê 2 gotas grossas de lágrima correr no seu rosto. André, uma grande tribulação estava devastando o planeta Terra. As trevas estão envolvendo todos os nossos irmãos. Está deixando um rastro de sangue, de ódio, semeando uma semente, uma energia que levarão séculos para apagar. A humanidade está semeando uma semente que lhe dará um fruto muito amargo no futuro. Mas explicamos pelos nossos conhecimentos. Esse é o procedimento da trindade do mal. Como disse o nosso Espírito da Verdade, respondendo a Kardec, quando perguntou se nós poderíamos ser felizes na Terra. E ele nos responde, enquanto estiver na vossa mente, no vosso coração, a trindade do mal, que é o egoísmo, o orgulho, o preconceito. Não pode haver paz e nem união, porque o preconceito, ele separa em vez de unir. Ele cria fronteira. O preconceito separa. O mestre nos orientou. Reino dividido não subsistirá. Só o Evangelho de Jesus é a mensagem de amor. Vamos analisar, queridos irmãos, por um momento, o mundo, desde o medieval, desde a caverna, o homem sempre luta para dominar o mundo, para assumir o poder. Percebe que no nosso estudo nós percebemos que a religião que foi criada para religar o homem a Deus, ela age ao contrário. O homem não aceita que Deus Criador seja mais do que ele. Ele quer corrigir o Criador. Ele quer ser um Criador. Ele quer mudar as coisas. Ele quer corrigir os mensageiros. Lembramos do Império Romano. Dominou todo o mundo por algum tempo. Mas com punho de aço, por medo, por vingança, não por justiça, mas por vingança. O domínio era por medo, não por amor, por terrorismo. Mais de 1000 anos durou esse poder, mas o mal, ele tem um final. O choro pode durar a noite toda, minha irmã, mas a alegria virá o amanhecer. A alegria é a luz, é o bem. O mal foi derrotado na cruz. Quando terminar a noite, a escuridão, vem a aurora. E a luz começa a surgir bem
de mansinho, devagarzinho, até tornar um dia perfeito, nascer o sol da justiça. O sol da justiça é Jesus. Um dia, esse sol da justiça vai resplandecer. Mais de 1000 anos, o Império Romano deixou um rastro de sangue, de medo, de destruição, de humilhação. Mas ele foi em decadência, porque o mal, ele termina, ele tem um final. Aí surgiu a igreja, mas a igreja trouxe o DNA do Império Romano. Os romanos matavam os escravos, aqueles que ousavam a se enfrentar, a não obedecer, crucificado na cruz, como mataram o Mestre Jesus. A igreja então se levantou, continuou, porque ela criou uma cruz, uma espada em forma de cruz. E começou os seus primeiros trabalhos com a cruzada, deixando novamente um rastro de sangue, de terror, de medo por onde passava. Logo depois veio a Santa Inquisição. Percebe? A igreja. Ainda bem que eu costumo dizer que era Santa Inquisição. Imagina se não fosse. Porque a igreja matava. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Isso que é o pior. Famílias inteiras queimadas no fogo. Viva! Quem ousasse se levantar contra ela, contra os seus ensinamentos, destruiu, distorceu os evangelhos, mudou os ensinamentos de Cristo. Hoje precisamos do Consolador, na luz da doutrina dos Espíritos, para explicar o evangelho na íntegra, no verdadeiro ensinamento. E a Inquisição durou até o século XIX. Nasceu o sol da justiça. A doutrina dos Espíritos matou a morte, desmascarou a doutrina religiosa, dogmática e preconceituosa. É o segundo Consolador prometido por Jesus, porque ele levantou o tapete e mostrou a sujeira que a igreja varre por debaixo. Então, Lisa disse a André, André, devemos vibrar, orar pelo planeta Terra, porque nesses momentos eles estão plantando uma semente de fruto muito amargo, uma grande destruição, uma grande tristeza cairá sobre a humanidade. Uma nódea, uma mancha escura que dificilmente durará muitos séculos. Mas em 2019 começou o tempo da data limite. E o mundo começou a entrar no estágio de regeneração. E está regenerando. Só que tem uma coisa, queridos irmãos. Nós, do grupo ecumênico do Caminho do Amor, nós pegamos a esperança. Porque a esperança não morre nunca. É Jesus. O Jesus que a igreja, os nossos irmãos religiosos não aceitam. Os nossos irmãos evangélicos, protestantes, saíram da igreja. Mas a igreja não saiu deles.
Eles continuam batendo na tecla do primeiro revelação, que não deu certo. Prega, nos adverte que nós precisamos aceitar Jesus, mas eles não aceitaram ainda. Estão em cima do muro. Adverte que Israel precisa aceitar o Messias. E por que eles não aceitam? Porque a primeira revelação, não que não presta, ela terminou na cruz do Calvário. Foi por causa da primeira revelação que Jesus teve que morrer na cruz. Não para livrar nós dos pecados, para nos livrar da igreja. Porque a doutrina da igreja, o mandamento é esse. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso um cordeiro tinha que ser derramado o sangue para livrar o pecado da família. O Senhor Todo-Poderoso enviou seu Filho primogênito e se colocou em holocausto por nós. Ele nos libertou da escravidão religiosa. Hoje somos livres. Como disse o Senhor Jesus, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente serei livre. Queridos irmãos, queridas irmãs, ajunte-se a nós, como o aconselhamento dos nossos irmãos do nosso lar. Vamos nos unir em pensamento. Vamos enviar mensagem de amor, energia positiva para os nossos irmãos religiosos. Eles precisam aceitar Jesus, precisam despertar do sono da indolência, despertar dentre os mortos. Jesus vai esclarecer a eles o que tem que fazer. A colheita está madura. O que nós precisamos de trabalhador, mas trabalhador que tenha a tecnologia do futuro, tenha ciência e o verdadeiro evangelho do amor. Nós precisamos nos libertar da igreja, da religião, da política e aceitar Jesus como nosso sumo pastor, nosso único pastor. Ele é a única porta, a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, o único e não nos faltará. Ele é o caminho, na verdade e na vida. Irmãos religiosos, sem Jesus, vocês não irão a lugar nenhum. Lembra da última profecia da revelação de Jesus a João Evangelista? Lá no final, no último capítulo da Bíblia, que no final do 3º milênio, João Evangelista contempla todas as igrejas com as portas fechadas. Inclusive a tua igreja, tenha cuidado. Venha estudar conosco, escreva aí no nosso programa, faz um comentário, faz uma pergunta, nós responderemos no próximo vídeo. Esse capítulo que nós estamos gravando é o nosso lar, do estudo Vida Além da Vida. Capítulo 4, que é a Era das Trevas. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um evangelista, eu sou um administrador desse grupo. Eu convoco a você, como os nossos irmãos do nosso lar estão convocando todos para vibrar de amor no dia da Segunda Guerra Mundial, que arrasou o planeta Terra. Deixou um rastro de sangue, um mar de lágrimas, por causa da bestialidade de um homem. Tenha cuidado com o homem. Confia em Deus. Confia em Jesus. Sem Ele, nós não iremos a lugar nenhum. Saudações. Paz, luz e liberdade.